Olá, boa noite, tudo bem? Que bom. Bom poder novamente estar aqui com você, nosso encontro de todo sábado à noite, tendo aí em vista a necessidade de nós estarmos todos os dias lendo a palavra do Senhor, todos os dias orando, buscando a vontade do Senhor para agradar a Ele, adorar e servir a Ele. Mas aqui a nós nos cabe todo sábado, então, estar compartilhando uma palavra com você. Mas a nossa expectativa é que você esteja aí durante toda a semana se alimentando, fortalecendo a sua fé na palavra de Deus, tá bom? Então a nossa expectativa é essa e que isso seja uma realidade na sua vida, né? Essa é uma realidade que precisa ser cada dia mais fortalecida nas nossas vidas. Então, assim como na minha vida, na sua vida, ou seja, na vida de todos os cristãos, todos aqueles que se dizem fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E eu estou compartilhando algumas mensagens, né, já há algum tempo, algumas séries de mensagens que têm tocado no meu coração, mensagens, palavras que Deus tem colocado no meu coração para estar transmitindo. E eu tenho compartilhado, lido muito a respeito de maturidade, a busca da maturidade, a forma de servir melhor a Deus, também de amar mais ao próximo, de cuidado com o próximo, de amor a Deus e amor ao próximo, que é para obedecer, então, os mandamentos ali que Jesus nos deixou, né, como o primeiro mandamento, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a mim mesmo. Então é um desafio, né, esse segundo, né, o segundo mandamento ali que o Senhor nos ensina, né, fortalece ali nas nossas vidas, é amar ao próximo como a nós mesmos. Porque nem sempre a gente está bem conosco, né? Às vezes a gente não está bem. Às vezes a gente está para baixo, às vezes a gente não está com vontade de fazer algumas coisas. Mas a vida nos ensina que é necessário nos erguermos. É necessário levantar do pó, sacudir o pó, né? Como diz o outro. Para quê? Para que a gente possa avançar, para que a gente possa seguir, para que a gente possa prosseguir para o alvo. Seja ele o alvo que a gente tem, que é o maior, que é Cristo, é estar com o Senhor no céu, no dia da grande chamada, né? Quando o Senhor fizer a chamada, estar com Ele. Mas também nós temos outros objetivos de vida. Você tem objetivos de levantar, ir para o trabalho, para o estudos, né? Você precisa estudar, fazer faculdade, o ensino médio, enfim, o seu trabalho, a sua empresa. Você tem objetivos de vida, você tem metas a cumprir. Então você infelizmente nós não podemos nos permitir ficar parados. Mas há algo que também não pode ficar parado. É a nossa espiritualidade, a nossa fé, para que ela possa amadurecer e a gente possa alcançar uma estatura que agrade ao Senhor, que se aproxime mais adequadamente àquilo que a palavra de Deus requer daqueles que creem em Cristo Jesus. E lendo lá no capítulo 2 de Tiago, semana passada, no outro vídeo eu compartilhei a respeito do Tiago 1, a respeito de fato nós termos a necessidade de passar muitas vezes por provações, mas também entender que o Senhor nos sustenta, é dele que nós vamos buscar sabedoria. Então, se você não tem sabedoria, busque ao Senhor sabedoria para que você possa vivenciar de fato aquilo que é a verdade do Senhor. Porque se você aprendeu a verdade, mas você ainda tem dúvidas, você ainda não consegue compreender a palavra, ao abrir a sua Bíblia na sua casa, você ainda tem dificuldades de entender, a Bíblia deixa muito claro, peça ao Senhor, peça a Deus sabedoria. É diferente, é interessante que quando a gente pega um livro, uma literatura para ler, uma literatura qualquer, nós tentamos de alguma forma tentar entender aquela literatura, de repente aplicar nas nossas vidas, dependendo qual foi o sentido da literatura, né? Mas a Bíblia é algo de especial. A Bíblia é muito mais do que só uma simples literatura. É muito mais do que a complexidade que muitos dizem que ela é difícil de entender, complexa, mas não. Ela é necessário um toque a mais,
além de só saber ler, é necessário ter a presença do Espírito Santo em nós, para que a gente possa ser direcionados para o Senhor, para entender essa palavra. Pedindo a Deus, pedindo ao próprio Espírito do Senhor para que nos instrua nessa sua palavra, porque são as próprias palavras dele e é ele quem pode nos ensinar, e é através dessas palavras que nós aprendemos a verdade. Então é só o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nos direcionando para que a gente tenha entendimento dessa palavra. Então antes de orar, antes de ler a Bíblia, antes de estudar a palavra de Deus, ore, peça a Deus, busque direção do alto, busque direção do Senhor, para que você possa compreender o que você está lendo, para que você possa aplicar essa leitura na sua vida, no seu dia a dia, com as pessoas que estão à sua volta, para que aí sim você esteja obedecendo ao Senhor de forma correta, justa e fiel, tá bom? Então aí fica a dica que você não pode deixar de usar, não podemos falhar nessa orientação, que é orar pedindo a Deus direção, orientação na sua palavra, para que a gente não erre na sua interpretação, certo? Então eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que é possível perceber no capítulo 2, a intenção do autor, né, Tiago, ao escrever esse trecho aqui dessa epístola. Para quê? Para que a gente possa compreender que nós não podemos, como cristãos, tá? Esse aqui, novamente eu digo que esses vídeos, eles são direcionados para pessoas que conhecem a Deus, são fiéis ao Senhor Jesus, né? Mas você, talvez que ainda não conheça a palavra, está aqui para aprender, ouvir, é algo novo para você. Entenda que essas palavras aqui, elas são para pessoas que já compreendiam o Evangelho, tá? Pessoas que já conheciam a verdade, já tinham sido anunciada a verdade para elas, elas estavam vivendo, mas para que elas não tivessem dificuldades nessa vivência, para que elas não tivessem mais facilidade, ou seja, maturidade, né? Ou seja, crescessem em experiência com Deus, eram coisas que eles precisavam observar nas suas práticas, tá certo? Então, no capítulo 2, ele já começa colocando uma ênfase na questão de nós não podemos julgar as pessoas de forma pela qual ela se veste, ou se ela é rica ou se ela é pobre. Ele vai falar aqui a respeito de uma situação a qual eles estão no templo, entra uma pessoa muito rica, e essa pessoa rica ela é tratada com todo cuidado, com todo respeito, que é colocado num lugar de honra dentro do templo. E já depois entra uma outra pessoa mais simples, mais humilde, vamos dizer pobre, né, com roupas desleixadas, roupas rasgadas, e eles então pedem, ou você fica de pé aqui, ou você senta nos estrados debaixo dos meus pés, ou seja, é um padrão de julgamento, um padrão pecaminoso, porque o Senhor ele não faz a acepção de pessoas. Então essa é a primeira ênfase ali nesse capítulo 2 que Tiago está trazendo, que é o Senhor Jesus, né? Ele não faz acepção de pessoas. Seja pobre, seja rica, seja branca, negra, parda, ou seja a cor que ela for, o gênero que ela for, porque o Senhor ele diz que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, é para ir até Ele. A forma como essa pessoa está indo, se ela é rica ou pobre, preta, branca, a cor que ela for, ou o gênero que ela for, como ela for vestida, não importa. Não é isso que Deus está olhando ou esperando, mas sim uma entrega real, uma entrega sincera de coração dessas pessoas. Por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus habitar nessa pessoa, ela vai sendo transformada. Porque é necessário também observar que a pessoa vem como está, mas não permaneça como está. A ideia de que nós precisamos buscar a Deus, olhar para o Senhor e buscar socorro nele, é que nós vamos precisar ser tratados também. Vai chegar um momento onde o tratamento vai começar e as coisas velhas vão precisar ser deixadas para trás. As práticas pecaminosas vão ser deixadas para trás. Ou seja, aquilo que não pertence à história real para a sua vida, que é a vontade de Deus para você, precisam ser deixados para trás. Você precisa viver o novo de Cristo, aquilo que é a verdade, e assim então você aplique na sua vida a verdade, a vida de Jesus, os exemplos da Bíblia, aquilo que o Senhor nos ensina para que a gente se aproxime mais
da realidade da qual nós fomos feitos, para sermos imagem e semelhança e podemos adorar a Deus, para servir a Ele em amor e obediência. Então, essa primeira ênfase ali, quando nós olhamos para esse capítulo 2, eu quero ler o primeiro versículo que diz, olha só, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, não adianta nada eu dizer que eu amo a Jesus e eu fazer acepção de pessoas. É um exemplo muito básico. É eu dizer que eu amo Jesus, eu venho à igreja, eu celebro ao Senhor, glorifico ao Senhor. Mas se entra alguém estranho, alguém diferente, com um cabelo de uma cor diferente, uma roupa diferente, um estilo diferente, eu julgo ela pela sua aparência. Ou seja, eu estou fazendo uma acepção, eu estou fazendo uma distinção dela. Ou seja, eu estou olhando para ela com olhos carnais, ou seja, com olhos que não devem ser mais condizentes com um cristão, uma vida de um cristão que deve olhar para as pessoas com um olhar de amor, olhar para o próximo com um olhar de misericórdia, compaixão e graça, para que essa pessoa receba a glória de Jesus na sua vida, para que essas pessoas possam superabundar em graça e essas vidas sejam transformadas. Então, o Senhor ele não está olhando para a aparência, ele está olhando para o coração. Mas também isso não justifica, agora, óbvio, né, quem está em Cristo Jesus, nós sabemos que para quem conhece a verdade não há desculpa para o pecado, ou seja, para continuar cometendo os mesmos erros. Então, isso não justifica agora, o Senhor não está olhando para a aparência, então eu vou me vestir de qualquer jeito. Não, você é maduro o suficiente, ou se não procure amadurecer a sua fé, procure amadurecer a sua forma de prestação de culto, ou seja, você vem para a casa do Senhor prestar culto ao Senhor. Aquilo que você sabe que não é devido usar ou andar, a forma como você vai vir, se isso não vai edificar aqui na igreja, no reino, então você não faça. Então é questão de prudência, questão de sabedoria, questão de maturidade. Tá bom? Então, esse vídeo, a função dele, a verdade é a de Jesus, mas a função é que você cresça de forma que você amadureça, para você lidar com a fé, para que você possa trabalhar na sua vida coisas que precisam ser trabalhadas, né? Questão de julgamento, questão de como você olha para as pessoas, como você julga as pessoas pela sua aparência, tá bom? Então, esse primeiro trecho, esse primeiro momento aqui, Paulo está justamente falando sobre essa questão tão importante de nós olharmos para as pessoas com o olhar de Cristo, um olhar de graça, de piedade, de misericórdia, e entendendo que elas precisam de Jesus, elas precisam de salvação. Assim como eu, assim como vocês, um dia receberam a salvação. Tá bom? Passando então por um segundo momento, aqui também bem delicado, aqui onde Tiago vai falar a respeito da fé sem obras. Paulo fala sobre a fé, Pedro fala sobre as obras, ou seja, a gente vê um embate onde o que é mais importante, a fé ou as obras? E Tiago ele vai deixar isso redondo, ele vai deixar isso muito justo, porque sem a fé é impossível agradar a Deus, mas sem obras você não aplica, você não demonstra que você está vivendo essa fé em Deus, que é uma fé operante. Então é necessário conciliar a fé com as obras. Ou seja, você tem fé em Jesus Cristo, por consequência você faz as obras. E não ao contrário, você faz as obras porque você tem fé, ou para aumentar a sua fé. Não, você tem fé, a fé está em você, o Senhor é um dom que o Senhor nos dá, fé é um dom de Deus para nós. Ao crermos em Jesus Cristo, o Senhor nos dá esse dom maravilhoso de ter fé em Jesus Cristo, coisas que nós não vemos, saber que as coisas vão acontecer e colocamos nas mãos de Deus, confiamos, estamos seguros, descansamos nas mãos do Senhor. Só que eu não posso ficar simplesmente parado. Aceitei Jesus, agora está legal, vou ir para o céu, beleza. E o resto? E as outras pessoas? E as demais pessoas? Quem não conhece, seu vizinho, seu amigo, seus parentes, essas pessoas vão para o inferno porque você já está salvo, você já está garantido, ou seja, o meu está garantido, então não interessa o do próximo. Não.
A obra é você levar e fazer o id. Você levar a palavra, você levar boas novas, você cuidar do próximo. Você, ali quando faz a questão, fala a respeito de não julgar o rico e o pobre, não fazer distinção de pessoas. Aqui você está mostrando que você tem sabedoria e está aplicando essa sabedoria. Ou seja, você vai na contramão da sociedade, você vai na contramão do mundo, que tende sempre a um padrão de julgamento ou tende sempre a um padrão de você precisa prosperar, você precisa enriquecer para você ter reconhecimento. Como eu já falei no outro vídeo, nós não precisamos de reconhecimento. O que nós precisamos é ser reconhecidos por Deus, saber que nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida e que nós somos salvos em Cristo Jesus e nós vamos para o céu e vivermos com a glória do Senhor. Perante Ele, estaremos ceando junto com Ele na mesma mesa. Essa é a vontade, esse é o desejo que precisa alimentar o meu e o seu coração, para que a gente viva a fé de uma forma operante, de uma forma que a gente frutifique a verdade de Jesus. Olha o que diz o versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estivesse carecido de roupas e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras. A meretriz Raabe, quando acolheu o emissário e o fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É tudo uma questão de conciliar. Nós temos a fé e nós temos as obras. Uma não pode ficar sem a outra. Tá certo? Você tem fé e ao mesmo tempo você precisa fazer as suas obras. Se você só fazer as obras e não ter a fé da maneira correta, você está fazendo com as suas próprias forças, ou por méritos. Então, a salvação não é por meritocracia. Você não precisa fazer coisas para merecer a salvação. E mesmo que você faça muitas coisas, a salvação não vai vir mediante a essas coisas que você faz, as obras que você está fazendo. Mas sim mediante a fé traz então aí, por consequência, a salvação. Quem crê em Jesus Cristo será salvo. E você, com fé em Jesus Cristo, você é salvo. Você recebe o Espírito Santo de Deus e esse Espírito te guia. Ele te orienta, ele te direciona, ele te consola, ele trabalha na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida, na sua família. Ele quer interagir, é um relacionamento que você tem com o Espírito Santo, de forma que ele age, que ele tenha liberdade para agir. E por consequência, você vai ter as obras. Por consequência, você vai ver as coisas acontecendo através da sua vida. Talvez vidas sendo salvas através de você. Pessoas sendo alcançadas através de um testemunho que você dá, da forma como você vive com as pessoas, a forma como você serve na igreja, na sociedade, numa ONG, um projeto. Você vai estar refletindo a fé que você tem nessa caridade, ou seja, nessa obra que você vai estar fazendo. Então, uma não pode viver sem a outra, senão elas se tornam inoperantes, tá certo? Só ter fé e não fazer nada, nos tornamos inoperantes, nos tornamos apáticos, inativos. Isso não é justo, isso não é real.
para aqueles que conhecem a Jesus, que tanto fez por nós, tá bom? Então, é com fé, é com as obras, é vivendo a verdade, é não fazendo acepção de pessoas, buscar a sabedoria do alto, buscar a sabedoria em Deus, para poder conciliar todas essas coisas, buscar conciliar todas essas informações que chegam até você. Então, nós estamos aqui para isso, para que você possa, de alguma forma, ouvir essas mensagens, refletir sobre como você está vivendo, como você está agindo na sua vida, como a sua fé está, se ela está operante, se ela não está operante, o que você pode fazer, de que maneira você pode se reerguer na sua fé, porque a ideia é que você amadureça, a ideia é maturidade, a ideia é avançar, é progredir e não regredir, tá bom? Então, essa é a nossa ideia, esse é o nosso princípio, é maturidade, é crescimento, é viver a verdade, é buscar compreender a verdade, para que de forma simples e muito prática a gente possa vivenciar a fé, verificar as obras que vão sendo feitas através das nossas mãos, os frutos que vamos colhendo com isso, e para isso tudo a gente vê também a edificação do reino, nós glorificamos ao Senhor, nós bendizemos a Ele e estamos a serviço dEle. Tá bom? Então, que você possa compreender essa mensagem, receber no seu coração, pedir ao Senhor direção, sabedoria para aquilo que você precisa mudar, que talvez você ainda esteja desobedecendo, julgando ou praticando aí na sua vida, que esteja te afastando ou te impedindo ou impossibilitando de viver uma fé sobrenatural, de ter uma maturidade, de um crescimento na sua fé, e você vai muitas vezes atrofiando a sua fé por falta de compreensão. Então, busque a Deus, busque a experiência que a palavra de Deus nos traz. O poder, a glória estão no Senhor, e Ele nos dá o seu Espírito para que a gente possa usar desse Espírito, para que a gente possa usar dos poderes que o Senhor nos proporciona e nos capacita através da sua palavra, através do seu poder em nós, habitando em nós, para a gente fazer grandes obras, fazermos grandes coisas em nome de Jesus. Tá bom? Então, fique com Deus, que a sua paz, a sua casa, a sua família tenham a paz do Senhor, que vocês tenham todo o cuidado, o favor do Senhor, que o Senhor supra as suas necessidades. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, então a minha oração e a minha esperança é estar em Cristo Jesus, para que não te falte nada, para que você tenha aí tudo aquilo que você precisa seja suprido, tá bom? Então, busque a Deus, saiba que Ele é Deus, Ele é bom, misericordioso, suas misericórdias se renovam a cada dia, e também saiba que pode contar conosco como igreja. IBSAP é uma família, um lugar para recomeçar, né? Para aprender a palavra, para permanecer na palavra e edificar o reino de Deus, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento que tivemos juntos, obrigado por essa oportunidade de pregar a Tua palavra, de anunciar, ó Deus, o Teu Evangelho, que nesse livro de Tiago, ó Deus, onde tiramos tantas lições, aprendemos tantas coisas para a maturidade da nossa fé, para nos exortar, para termos uma vida, ó Deus, com entendimento, com a preciosidade que vem da Sua palavra, a sabedoria que vem do Senhor para nossas vidas. Coloco nas Tuas mãos a minha vida, a minha família, a vida de cada um aqui. Que o Senhor abençoe, guarde, edifique, Senhor, e que a gente possa, Senhor Deus, te servir, te agradar, ó Deus, a cada dia mais, vivendo a Tua vontade, a Tua verdade em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém e amém. Tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.